Olá, eu sou Edgar Manioto e hoje vamos falar sobre filosofia da astronáutica e filosofia africana. Vamos lá? Cheikh Anta Diop, Filosofia e o Espaço Cósmico Africano. Cheikh Anta Diop é um reconhecido filósofo africano, além de egiptólogo, linguista, antropólogo, físico, químico e historiador. Como egiptólogo, ele foi o fundador da Escola Africana de Egiptologia. Diop é um dos colaboradores da coleção da Unesco de História Geral Africana, em que resgata um Egito antigo negro e africano, e também o Egito antigo como um dos grandes centros culturais do mundo antigo. Abro aspas aqui para um comentário de Ambrose e de Aimé sobre a carreira científica e a obra de Diop. Então, abro aspas. A obra de Diop é uma das que mais evidenciam que a África negra já foi um grande templo do conhecimento científico. Fecha aspas. Inclusive, lendo a filosofia grega, nós vemos que muitos filósofos, muitos intelectuais gregos do mundo antigo visitaram o Egito nos seus períodos de formação. Em 1977, foi publicada na revista Africscope algumas conversações realizadas com Anton Diop no Senegal. Conversações essas feitas em 1976. Essa entrevista foi publicada aqui no Brasil com o título de A África e a Raça Negra em Perspectiva, no livro Racismo e Sociedade de Carlos Moore, em 2012. Não vou fazer aqui uma avaliação completa da entrevista. Nosso propósito aqui é pensar de um ponto de vista filosófico a astronáutica. Portanto, eu destaco dois trechos dos comentários de Diop nessa entrevista. Então vamos lá. Abro aspas aí então para o comentário de Diop. Aspas, na minha opinião, o estágio de microestados, como poderia ser visto na Europa do século XIX e como pode ser visto hoje na África, tornou-se um anacronismo. Hoje a única solução política viável para a África está em um estado continental. Se um estado continental não puder ser alcançado em um primeiro estágio, então deve-se pelo menos aspirar à união dos estados subsaarianos como o primeiro passo. Fecho aspas para Anton Diop. Neste trecho da entrevista, Diop destaca o problema da existência de microestados, ou seja, países tão pequenos que se tornaram inviáveis como estados nacionais. Em sua avaliação, é necessário que os países africanos formem um estado continental. O continente africano se encontrou, principalmente após a descolonização, em decorrência do imperialismo europeu, dividido em guerras civis e entre diferentes nações. Neste contexto, Diop preconiza a ideia de uma África unida, se não como um único Estado, como uma união de Estados. Os Estados Unidos é, por exemplo, uma nação continental formada por diversos Estados, enquanto a União Europeia é uma união entre diversos Estados, preconizando alguns interesses em comuns. Um desses interesses dos Estados europeus é justamente o domínio do espaço exterior. E se hoje as nações europeias conseguem uma soberania no campo do espaço, é justamente devido à formação de uma agência espacial europeia. Esse é exatamente o desejo de Diop para a África, que nota que micronações não teriam condições de ter soberania espacial e, portanto, não seriam em si soberanas. Continuamos com a entrevista de Diop, onde ele se pergunta o porquê da necessidade de uma união de estados africanos subsaarianos. Abro aspas. Pelos simples fatos de que, nos nossos tempos, um Estado que não consegue controlar e defender seu espaço cósmico e atmosférico não pode ser considerado independente, como poderiam os Estados compostos por 200 mil ou mesmo muitos milhões de habitantes almejar obter os meios pelos quais eles poderiam defender e controlar o seu espaço cósmico? Nestes tempos, o único Estado viável é aquele que consegue encarregar-se de atividades no espaço cósmico. Fecho aspas para a fala do Diop. Como bem destaca Diop, apenas 3 estados poderiam almejar assim realmente serem soberanos: a Rússia, na época da entrevista a União Soviética, os Estados Unidos e a China. Hoje, outra nação se aproxima desse feito, a Índia.
e também a União Europeia enquanto um consórcio de nações. Exemplos que confirmam a alegação de Diop, que apenas nações continentais ou união de nações poderiam sustentar programas espaciais de envergadura o suficiente para garantir sua soberania. Neste caso, uma das nações que poderia almejar tal posição é o Brasil, já que é um estado continental. No caso dos estados africanos e latino-americanos, a formação de um estado continental entre eles ou de uma união poderia garantir sua soberania sobre seu espaço cósmico e atmosférico. Em 1960, o ex-combatente e professor de ciências Edward Macuca Nicolo criou a Academia Nacional de Ciência, Pesquisa Espacial e Filosofia da Zâmbia. Seu propósito era chegar à Lua antes dos americanos e dos soviéticos e cristianizar os marcianos. Podemos ver aqui um artigo publicado no New York Times e assinado por Macuca Nicoloso. E também podemos ver aqui, né, uma fotografia do treinamento feito por ele, né, dos que seriam os primeiros astronautas da Zâmbia. O projeto de Macuca Nicoloso nunca decolou. Seu maior legado foi a criação do termo astronautas e seu sonho de um programa espacial africano. Para além de simples curiosidade histórica, a tentativa de Macuca Nicoloso de criar um programa espacial em uma nação africana confirma as ideias de Sheikh Anta Diop. É necessário um continente africano unido para criar um vigoroso programa espacial africano. Sua avaliação sobre a política espacial era tão válida em 1976 quanto hoje, apesar das mudanças no cenário geopolítico. No filme Valerian, a Cidade dos Mil Planetas, de 2017, podemos em determinado momento ver a delegação de astronautas chegar na estação espacial. Um futuro que certamente ainda veremos caso as nações africanas busquem orientação filosófica da filosofia da astronáutica de um de seus grandes filósofos, ou seja, Sheikh Anta Diop. Bom, encerramos então assim nossas considerações sobre a filosofia da astronáutica de Sheikh Anta Diop. E, caso você deseje fazer uma leitura, né, do artigo que deu origem a este vídeo, você pode ir aí na descrição que tem um link para o nosso blog. Tá? Nós também gostaríamos que você marcasse o canal, né, colocasse lá no sininho para receber os nossos vídeos que agora são diários, que você desse o seu joinha e que compartilhasse o vídeo e deixasse seus comentários para que possamos aprimorar constantemente o canal. E lembre-se, se você quer assistir vídeos sobre filosofia, ciência e literatura de ficção científica, acesse sempre o nosso canal. Todo dia um vídeo sobre um desses temas, ok? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Vai aparecer aí o link para outros vídeos do canal. Nos acompanhe, nos ajude a divulgar o canal e comente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.